Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Qual é o fim ou propósito da providência de Deus? Algumas pessoas acreditam que Deus, ele dirige o mundo, todos os acontecimentos estão convergidos não para a glória dele, não com a finalidade de ele ser glorificado e exaltado, mas sim para o bem da maioria. Por exemplo, se a maioria quer algum fim específico, por exemplo, eu quero minha felicidade. A maioria deseja ser feliz, no padrão deles, tá? No padrão deles. Na cabeça dessas pessoas, todas as coisas devem convergir para o bem delas, para o bem delas, não no sentido, na perspectiva de Deus, mas na perspectiva dela. Então, para ela, a felicidade, aqui, como finalidade da providência, é fazer com que todas as coisas convirjam para o bem dela, que ela não tenha dificuldade. Entretanto, a Bíblia diz que a finalidade da providência do Senhor e todas as outras coisas visa apenas a glória dele. A glória de Deus, irmãos, é o fim principal dele que ele estabeleceu. Deus cria o mundo por quê? Porque ele quis. Nós já vimos isso nas perguntas passadas, quando nós tratamos sobre a criação. Por que Deus criou o mundo? Porque ele quis. Visando o quê? A sua própria glória. Então o Senhor, ele vai trabalhar na história visando sempre isso, a sua própria glória. Embora nós não compreendamos tudo que está acontecendo, nós sabemos que, em última instância, aponta para a glória do nosso Senhor. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de José e acho que os irmãos já perceberam. José, ele estava com sua família, ele era um homem que muitos elevam José, né? Mas lembremos que José era um pecador. E ele tinha um problema muito com fofoca. Ele acusava, apontava os erros dos irmãos, mas nunca apontava o seu próprio erro. José era uma pessoa assim. Eu sei que José ele é como se fosse um herói no nosso meio, mas é bom nós entendermos que ele era um pecador, que foi usado por Deus para salvar o povo de Israel. Esse é José. O que nós aprendemos com a história dele? Que Deus atua em pessoas como José. Esse é o centro da narrativa de José. Apesar de ser um homem piedoso, mas foi um pecador e Deus usa os pecadores visando a sua própria glória. Mas voltando, José, ele era uma pessoa que estava ali com seus irmãos com inveja dele, porque ele era mais amado pelo pai. Nós podemos ver isso em Gênesis 37:4, que diz que Jacó amava mais José do que os outros, porque era o filho da sua velhice. Isso significa que era o filho com quem ele conseguia conviver mais, para quem ele conseguia dar mais atenção. Então isso fez com que ele amasse mais o seu filho. E José era odiado pelos irmãos por isso. Até um dia que os irmãos de José o jogam no poço, e depois de jogar numa cisterna, também é levado para o Egito, e lá José sofre várias coisas, sofre calúnias, porque ele não fez muitas coisas, ele também prosperou em outros lugares, porque Deus era com ele, mas todos esses acontecimentos, todas essas coisas, estavam apontando para uma coisa só, a glória de Deus. Porque quando nós olhamos para o finalzinho de Gênesis e José interpreta todas aquelas coisas na perspectiva de Deus, o que ele diz? Vocês me intentaram mal. Vocês me intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. O que significa? Que todas as suas ações, elas convergiram para que tudo desse errado, para que eu morresse. Mas Deus fez isso, Deus fez ao contrário, fez com que eu vivesse. E por meio da minha vida, vocês vivem hoje. E isso, quando nós, leitores, cristãos, que amamos o Senhor, quando nós olhamos esse texto, o que nós fazemos? Damos glória a Deus. Porque isso salta aos nossos olhos e nós vemos o grande poder do Senhor de usar atos maus e converte em uma coisa resultante em boa. E isso dá glória ao Senhor. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, sofreu todas as coisas que você imagina, vocês imaginam. Ele foi caluniado,
Ele foi injustiçado, ele apanhou, ele foi traído, ele foi cuspido. Todas essas coisas, todas essas ações, o Deus homem sofreu. Sofreu. Tudo isso. Entretanto, a Bíblia diz que todas essas coisas fazia parte do decreto do Senhor. E eles estavam fazendo, mas não sabiam que eles estavam cumprindo a vontade do Pai. E quando nós observamos que Jesus ali no madeiro, ali ele cumpre a obra da redenção. Depois ele ressuscita. E a Bíblia diz que aquele ato de morte e ressurreição é a base da nossa justificação e da nossa redenção no Pai. E isso faz o quê? Faz com que nós demos glória a Deus. Então, irmãos, muitas coisas vão acontecer, acontecem conosco e nós não compreendemos o motivo. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos? Que, em última instância, visa a glória de Deus. Esse é o propósito. E saber que nós fazemos parte, que nós somos instrumentos e que a nossa finalidade é sempre fazer com que Deus seja glorificado, isso é um consolo para nós. Isso é um consolo. Embora nós não compreendamos, mas isso é um consolo para nós. Saber que a nossa vida, por meio de nós, Deus vai ser glorificado de uma forma que, embora nós não compreendamos, mas Ele será glorificado. Então, meus irmãos, de forma bem prática, faça todas as coisas, já que a providência do Senhor visa a própria glória dele, faça todas as coisas para que Deus seja glorificado. Porque você foi criado para isso, para manifestar a glória do Senhor. Então, com uma palavra, com uma atitude, com um silêncio, não importa a maneira como você vai trazer essa glória ao Senhor. Não importa a maneira, se vai ser por um silêncio, se vai ser pelo comportamento, mas lembre-se que seu propósito principal é trazer a glória de Deus. E quando você está fazendo isso, você se encaixa com o plano maior dele, que é a própria glória dele, que é o dono do universo. Então peço que você inscreva-se no canal, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também possam assistir e também ser edificadas por ele. Amém.